Após milhares de católicos e padres perderem a fé por conta da grande doença do século, Padre Paulo Ricardo, durante a homilia, traz à tona a cura daquilo que para muitos seria algo impossível de realizar. Se muitos católicos achavam que jamais seria possível alcançar a cura pela mudança do pensamento, Padre Paulo Ricardo surpreende a todos e revela a cura que para muitos só conseguiria apenas por medicamentos. Mas que doença é essa que atinge milhões de católicos e o que o Padre Paulo Ricardo disse de tão incrível que vai fazer muitos alcançarem a cura? Fique aí que você vai saber já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí, que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após inúmeros relatos de pessoas vivendo angustiadas, cansadas e sem encontrar verdadeira paz para suas vidas, finalmente uma explicação clara veio à tona durante a homilia do Padre Paulo Ricardo, que trouxe a esperança para a vida de milhões de católicos. Acompanhe comigo e veja até o final todo esse segredo revelado através dessa homilia sensacional. Essa é a realidade da providência. O evangelho de hoje, portanto, é uma cura para os ansiosos. Nós vimos ontem que os bens materiais são caducos, eles passam, né? E não podemos colocar ali a nossa felicidade. Tudo isso, Jesus estava preparando aquilo que ele diz hoje: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vejam só, vamos primeiro entender a frase. Não podeis servir é fraco. Doulos, em grego, é escravo. Então não é simplesmente servir como garçom que serve à mesa. Não. Não podeis ser escravos serviçais de Deus e do dinheiro. E isso daqui já é um golpe na nossa soberba. Nós achamos que somos muito livres. Nós achamos que não podemos e não devemos servir a ninguém, que nós não pertencemos a ninguém. Engano. Você somente tem que decidir a quem você quer servir. É aquela pergunta que Josué fez na Assembleia de Siquém. A quem quereis servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele perguntou isso e não é simplesmente servir como garçom. É de quem quereis ser escravos? Escravos amorosos de um Deus de amor? Ou escravos maltratados de um Deus falso? Mas sempre escravos. Nós estamos sempre fazendo a vontade de alguém. É aqui que está por trás da palavra escravo. Não existe essa coisa. A propaganda do diabo é a seguinte: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Mas se você for ver, no fim das contas, se você analisar, ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do outro. Não tem outro caminho. Não tem outra alternativa. Como se dissesse assim: eu posso fazer a vontade de Deus, posso fazer a vontade do diabo, ou fazer a minha vontade. Como se pudesse fazer a minha vontade e ela não coubesse em nenhuma dessas categorias. Não, a minha vontade é sempre idêntica à vontade de Deus, ou contrária à vontade de Deus. E se ela é contrária à vontade de Deus, estou fazendo a vontade do outro. Então a pergunta é: a vontade de quem você quer fazer? Você, tolo, enganado pela armadilha do diabo, vai dizer: a minha. Mas não, você está sempre fazendo a vontade de um outro. É a de Deus? Ou é daquele que escraviza e destrói? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, Jesus diz, ele coloca diante dos nossos olhos a impossibilidade. Não podeis ser escravos serviçais de dois senhores. Ou você odeia um e ama o outro, e o verbo aqui é o verbo agape, amor no sentido bem
forte, ou você odeia, não é? O verbo é ódio mesmo, é missem, odeia. Ou você odeia mamona, que é o dinheiro como Deus, não é só o dinheiro. O dinheiro é fraca a tradução. Não podeis servir a Deus e a mamona. Ou seja, não podeis servir a dois deuses, o Deus verdadeiro e o Deus falso. Mamona não é simplesmente o dinheiro que está lá no nosso banco. Mamona é o dinheiro enquanto um poder sedutor, um Deus que quer seus direitos, que quer que nós o sirvamos o tempo todo. Ora, meus irmãos, o que descreve melhor a nossa sociedade senão isso? O Deus de nossa sociedade não é o Deus verdadeiro, é mamona. Existe um Deus, ou melhor, um demônio que nos escraviza atrás do dinheiro. Quando nós visitamos a Europa e vemos as grandes catedrais, nós vemos uma civilização e uma cultura que não se encontra mais. A civilização e a cultura cristã. Olha só, a gente olha e diz, como esse povo do passado tinha fé. Eles passavam séculos, literalmente, não é exagero, séculos para construir uma catedral. As pessoas que primeiro começaram, quem assentou a primeira pedra para fazer a Catedral de Notre-Dame de Paris, não viu nenhuma missa celebrada dentro dela. Porque ele levou tanto tempo para edificar, que eles começavam a construir sabendo que nunca haveria uma missa lá dentro. Mas tinham fé, faziam. Se arqueólogos no futuro forem olhar para a nossa civilização, hoje, século XXI, o que irão encontrar? Quais são os nossos grandes prédios? São os shopping centers, são as agências bancárias. É isso que nós temos de bonito. A nossa beleza são o shopping. Vamos para o shopping, porque lá tudo é bonito. Nós não construímos mais igrejas belas, como faziam os antigos. Nós construímos shopping center. Então, esse arqueólogo do futuro irá olhar para a nossa civilização e dizer, poxa vida, era esse o Deus dessas pessoas. E se nós formos olhar no que as pessoas pensam o dia inteiro, iremos ver que de fato Mamona é o Deus a quem estão servindo. Pois nosso Senhor aqui mostra para nós psicologicamente o que é servir ao dinheiro. É preocupação, é ansiedade. Nós não temos uma sociedade de pessoas calmas, serenas, abandonadas. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é escravizada pelo dinheiro. Jesus repete 5 vezes um verbo dividir, que em grego é dividir, estar dividido. Merizo, né? Merinal quer dizer a preocupação. Não vos preocupeis. Por que vos preocupais? 5 vezes ele diz esse mesmo verbo numa passagem tão curta. Ou seja, por que vocês estão ansiosos, preocupados, divididos? Divididos em quê? Divididos entre Deus e o dinheiro. Vocês não podem servir a 2 senhores. Divididos entre o presente e o futuro. O ansioso está preocupado com o futuro. Ao invés de colocar em Deus a sua confiança do futuro, coloca no dinheiro. Eu tenho dinheiro no banco, então meu futuro está garantido. Eu tenho dinheiro no banco, meu futuro está garantido. Mas Jesus mostra quem é que pode nos garantir o futuro. O vosso Pai sabe dessas coisas. Então, para resolver, Jesus nos dá então um remédio. Qual é o remédio que nos é oferecido por nosso Senhor? É o que nós poderíamos chamar com o dom da ciência. O que é o dom da ciência? Os 7 dons do Espírito Santo, né? Estão lembrados dos 7 dons do Espírito Santo? Pois bem, São Francisco, lembra o santo da pobreza? Ele é conhecido como o santo da pobreza e o santo da natureza. O que é que ele tinha de especial? O grande dom da ciência. O que é o dom da ciência? O dom da ciência é você olhar para as criaturas e ver o que elas são de verdade, com um olhar divino, com o olhar de Deus. Então Jesus diz assim: vocês querem curar dessa ansiedade?
Vamos lá. Ele diz: olhai os pássaros do céu. Versículo 26. Esse olhai está traduzido fraco. Olhai atentamente, contemplai atentamente, observe com muita atenção. Olhe atentamente os pássaros do céu. Contempla. Não é simplesmente, tem um passarinho ali. Olhei, pronto, não é isso. Mas, que coisa. Deus cuida do pássaro. Contemplar e enxergar Deus que cuida da criatura. O vosso Pai que está no céu os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Então, contemplar a criatura e contemplar a nós mesmos, olhar para tudo isso com o olhar de Deus. Deus olha, Deus cuida da sua pobre criatura. O passarinho morre, mas eu tenho mais valor do que um passarinho, porque eu sou eterno, eu tenho alma. E se Deus cuida assim o passarinho, que agora está aí, daqui a pouco já morreu, como Ele não vai cuidar de mim? Vejam, quando São Francisco olha para as criaturas, ele vê isso. E por isso, São Francisco tem aquilo que é próprio do dom da ciência, não somente ver as criaturas como elas são no olhar de Deus, com a providência de Deus, mas enxergar também uma certa tristeza virtuosa com tudo o que é criado. O que é isso, padre? Tristeza virtuosa. Não é Deus, não é lá que está a minha alegria. Por isso, São Francisco, ao mesmo tempo que é o santo da contemplação do dom da ciência de Deus na natureza, é também o santo da pobreza, porque ele não se apega à criatura. Ele enxerga, com o dom da ciência, ele enxerga claramente que os recursos criados, as coisas criadas, são instrumentos para servir a Deus. Eu uso para servir a Deus, mas nada disso é meu Deus. A pobreza quer dizer esse afastamento, esta distância desse Deus sedutor que é o dinheiro. Olhar para o dinheiro como algo que apodrece. Como São Francisco Borja, que depois se tornou jesuíta, ele era um nobre da corte espanhola, casado. Ele servia a rainha. A rainha era belíssima. Ele e a esposa dele eram queridos da rainha. E então ele servia essa rainha com todo zelo. Quando a rainha morreu e ele foi encarregado, como íntimo da rainha, a levar seu corpo até Granada, naquele calor da Espanha, quando finalmente chegou a Granada e foram abrir o caixão para reconhecer o corpo da rainha, ele viu. Todo mundo se afastou porque estava pura carniça, desfigurado, apodrecido. Todo mundo foi embora, saiu correndo, ele ficou lá diante do caixão, olhando aquela bela rainha que ele serviu. E ele então disse: nunca mais servirei a um Senhor que me morra. Nunca mais servirei a um Senhor que me morra. Pois bem, essa é a tristeza do dom da contemplação, da ciência. A quem nós estamos servindo? E então nosso Senhor diz também, que nós não podemos prolongar a nossa vida por um côvado. Um côvado é a medida de um braço, uma braça. Não podemos aumentar a nossa vida. Então, por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. A palavra que está aqui no grego original não é olhai, é aprendei intensamente, seja discípulo, aprenda. Aprenda intensamente, novamente com intensidade. Olha lá a erva do campo, o lírio. Aprende. Choveu essa noite, graças a Deus. A natureza acorda risonha, a passarada bravia, fazendo festa. A grama que estava secando está um pouco melhor. Tudo isso é belo, mas aprendam, olha,
olha para esse espetáculo e veja, a grama estava morrendo, Deus providenciou chuva. Se Deus está cuidando da grama, por que Ele não cuida de você? Vosso Pai sabe de tudo isso. Vejam que a solução que Jesus dá para a nossa preocupação não é que nada acontecerá de mal. Ele não está prometendo isso. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo não vai acontecer nada de mal. Não. O mal vai acontecer. Mas o vosso Pai sabe de tudo isso. Você acha que Deus não está sabendo? Vosso Pai amoroso, vosso Pai carinhoso. Vocês acham que eles não estão? Gente, contempla, aprende intensamente. Olha a erva do campo, olha o passarinho, aprende. Contemplou dons da ciência, viu a providência de Deus lá? Então, se Ele tem providência lá, quanto mais não terá com você que tem uma alma imortal, pela qual Ele morreu na cruz para salvar? Você não acha que seu Pai sabe de suas necessidades? E por que eu estou passando essa necessidade? Porque tem alguma coisa boa que Ele quer tirar disso tudo. Ele está tirando algo disso tudo. Então, para nós deixarmos de estar ansiosos, Jesus conclui com um dia. Não podeis servir a dois senhores. Vocês estão divididos. Ansiedade, né? Por que vos preocupais? Preocupar é estar dividido. É Deus, é mamona. É o presente, é o futuro. O que é que Ele faz? Olha o dia de hoje. O futuro a Deus pertence. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos dividais com o dia de amanhã. Merizo, não fique dividido entre o hoje e o amanhã. Tem pessoas que não conseguem viver o momento presente nunca. Cara, vive o agora. Ade codades. Faça o que você está fazendo. Você está na missa, você já está na missa, mas você está pensando, eu vou ter que sair, vou ter que fazer tal coisa. Você não consegue estar na missa. Você está sempre num tempo que não é o agora. Está na missa, mas eu já estou em outro lugar. Já estou no próximo momento. Quer dizer, eu não vivo o agora. Eu tenho aqui, olha aí, ó, um copo d'água. Faz o que você está fazendo, ó, beber um copo d'água. Estar no agora. Beber o copo d'água em ação de graças diante de Deus. Meu Deus, que providência, eu tenho água. Que gratidão. Enxergar Deus nas pequenas coisas. Enxergar a providência de Deus, a bondade de Deus. Num gole de água que alivia a minha garganta. E viver agora. Não vos preocupeis, não se dividam no dia de amanhã. Pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta seus próprios problemas. Está traduzido o original, kakia. A cada dia basta o seu mal. Sim, porque cada dia tem um mal. Não se preocupe não. Quando você faz o sinal da cruz, todos os dias quando você acorda, você está recebendo a cruz daquele dia. Hoje vai ter cruz, tá? Não tem feriado, dia santo. Nada disso. Todo dia tem cruz. Porque todo dia nós somos chamados a amar, a confiar. Mas nós queremos ser os donos da nossa vida, nós queremos fazer a nossa justiça. Eu quero fazer, eu resolver. Não, vejam, não quer dizer que você tem que ficar de braços cruzados. Não é isso. O pássaro, né, diz Jesus, faz coisas também. Nós temos que fazer coisas, mas sabendo que nós estamos nos braços de Deus. Vosso Pai que está nos céus sabe. Eu me lembro de Dom Eugênio Salles, quando viveu um momento muito difícil na vida dele. Dom Eugênio Salles foi cardeal do Rio de Janeiro. Foi como um pai para mim. Ele repetia, eu vi isso pelo menos umas 15 vezes dele, nesse momento de crise. Eu disse, não, não estou preocupado não. Meu pai é bom. Eu disse assim, meu pai é bom. Era um bebê explosivo, assim, bom. Meu pai é bom. Ele sabe. Ele pode. A primeira coisa é o bom.
Se meu pai sabe o que eu estou passando, se meu pai pode me tirar do que eu estou vivendo, por que ele não tira? Porque ele é bom. Bondade, pura bondade. Eu que não enxergo, eu que não sei. Meu pai é bom. Então o evangelho de hoje é muito rico. Daria para fazer um retiro inteiro com ele, né? Daria para nós ficarmos aqui ruminando cada pequeno versículo, cada pequena palavra, mas vamos resumir tudo que foi dito. Você está sempre fazendo a vontade de um outro, ou é Deus de bondade a quem você, como escravo de amor, faz a vontade dele e você vai ser feliz? Ou você está servindo e fazendo a vontade de um outro Deus, que é o Deus desse século, Mamona? Vamos quebrar esse ídolo. Não vamos servir a Deus e ao dinheiro. Quebra, joga isso no chão. Como nós podemos quebrar esse ídolo? Porque esse ídolo nos deixa inquietos, nos deixa preocupados, agitados, ansiosos. Como que resolve isso? Dom da ciência. Contempla as aves, aprende com o lírio. Deus cuida assim, coisinhas tão frágeis e passageiras. Como não irá cuidar de você? Você vale muito mais. Você vale muito mais. O amor do Pai cuida de você. Cuida. Então se joga nos braços dele. Os pagãos é que buscam essas coisas. Vós buscai o reino de Deus. Ou seja, buscai fazer a vontade de Deus, que Ele reine no meu coração. Que eu não sirva a mamona, eu sirva a Ele, o reino de Deus, que Ele está reinando, a vontade dEle está reinando no meu coração. E a sua justiça, ou seja, a vontade de Deus. Procurem que Deus reine e façam a vontade dEle. E tudo mais virá por acréscimo. Procura primeiro fazer a vontade dEle. A cada dia basta o seu mal. Por quê? O Pai sabe. Não vamos nos dividir. Vamos nos entregar totalmente a Ele. Se lançar nos braços de Deus como uma criança que quer depender somente da providência é o maior ato de fé de um verdadeiro católico. Enquanto o mundo quer depender de si mesmo, achando que só conseguirá resolver tudo com as próprias mãos, Padre Paulo Ricardo nos mostra o quanto precisamos da graça da ciência para reconhecer que Deus está em todas as coisas e em todos os momentos segurando a nossa mão. Agora, imagina quantas pessoas não se desesperam por causa dos problemas que acontecem no dia a dia. Você acha que a ansiedade que você tem vai ser curada por conta dos medicamentos? Meus irmãos, só quem já passou por isso sabe o inferno que é. E graças a essa pregação do Padre Paulo Ricardo, que nos mostra que sim, existe a cura da ansiedade e ela pode ser alcançada pelo dom da ciência. Peçamos esse dom a Deus para que nossa mente, o nosso coração seja direcionado pelas mãos dele. E se você já teve ansiedade, já foi curado dela, coloque seu testemunho aqui nos comentários, ok? Afinal de contas, sua vida pode transformar outras através de sua história. Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!